Shalom, shalom. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui a mais uma live de testemunho na página Projeto Mulheres com Espada. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa live de testemunho. Convida alguém, compartilha essa live, marca alguma pessoa que precisa ouvir, que precisa ser ministrada no dia de hoje. Simone Faria já está aí com a gente, seja muito bem-vinda. Micaela, seja bem-vinda à página, à live. Glórias a Jesus. Muito bom ter vocês por aqui. Shalom, shalom. Senhor seja louvado. Vamos orar? Vamos começar orando? Amém? Glória a Deus. A paz, Simone. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Rendemos a graça, o louvor, a adoração que o Senhor é digno de receber, Pai. Senhor, fala conosco no dia de hoje. Usa, Deus, a tua filha que estará tributando e honrando o Senhor através do testemunho, da história que o Senhor escreveu na vida dela. Que cada vida, que cada pessoa que entrar, participar, assistir essa live, venha a ser impactado pelo poder da tua palavra, dos testemunhos, que haja cura, libertação, restauração de vidas, famílias e ministério. Já te louvo, te engrandeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Seja bem-vinda, Miriam, Michele, Jaque, Keila, que está aí com a gente. A paz do Senhor. Amém? Já quero compartilhar contigo uma palavra, ok? Abra aí a sua Bíblia, a sua espada, né? Você que tem a sua espada, desembainha ela. Lá em Salmo 3, glória a Deus, Salmo 3, no seu verso 5, esta é a palavra para mim e para a tua vida nos dias de hoje. Assim diz a palavra do Senhor: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-me, Senhor, salve-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glórias ao Senhor nessa tarde, no dia de hoje. Eu me deito e pego no sono. Como é que você tem vivido a tua vida? A quem você tem confiado a sua vida? Quando você se deita, você logo pega no sono? Ou o seu travesseiro tem sido motivo de muitas preocupações, de coisas que você não consegue resolver, de sofrimento, de angústia? Como é que tem sido a sua vida? Quando você se deita, quais sonhos você tem tido? Você está conseguindo sonhar os sonhos de Deus? Como é que tem sido? Quem tem te sustentado? Quem é que tem direcionado a sua vida? Quem é que tem falado contigo, te ministrado quando você dorme? A tua segurança e a sua vida está pautada e na segurança de quem? De Deus? De outros deuses? De outras teologias? De outros entendimentos? De outras denominações? Só que eu não quero trazer isso. Eu quero fazer menção de Yeshua HaMashiach. Ele não é religião. Ele não é denominação. Ele não é placa. Ele não é título. Ele é Senhor dos senhores.
Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que reina e vive. É Ele que está falando comigo e contigo. É Ele que quer um lugar aí, dentro dessa casa, que é você. Não é templos, não é tijolo, não é viga, não é sapata, é você. A estrutura que ele quer entrar e fazer morada é eu e você. Tá disposta? Você, homem, mulher, jovem, adolescente, eu não sei ao alcance dessa live. Quem você tem procurado? Ele quer morar, ele quer fazer moradia, ele quer entrar e fazer morada. Ele te convida agora, você que tem passado por muitas coisas na sua vida, angustiado, entristecido, pessoas que não têm mais direção da vida, acha que a vida acabou, não tem mais nada, daqui pra frente acho que não tem mais nada para mim viver. Eu acho que Deus me esqueceu. Tem pessoas pensando nisso. Eu tenho passado por enfermidades, eu tenho passado pelo desemprego, eu tenho passado. É para você que não tem mais esperança. É você que não vê mais uma porta de saída. Ele está falando contigo. Você quer fazer uma oração comigo agora? Você que está aqui, você que vai assistir depois, porque Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele já viu lá na frente, então ele sabe com quem ele vai falar através dessa live de testemunho. Não é sobre mim, não, é sobre ele. Faz a oração comigo. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque tu és real. Pai, eu estou de coração aberto e eu declaro hoje, aonde eu estou agora, que eu o reconheço como meu único e eterno Salvador. E declaro hoje, para todos e para o mundo espiritual, que eu sou teu. Que a minha vida te pertence e não existe outro igual além de ti. Hoje, eu me apresento e entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor faça a morada e que o Senhor me dê direção do caminho de Sião. Eu hoje, fala seu nome, eu entrego a minha vida ao Senhor, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a ele, o Senhor dos senhores. Eu entrego a minha vida ao meu Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Cadê a bispa? A bispa já tá aqui? Tá, ô glória. Minha história escreveu Jesus hoje. Nós vamos estar recebendo. Cadê a senhora? Deixa eu ver aqui. Bispa Kelly Leite vai estar aqui conosco. História. O que o Senhor fez na vida dela? O que o Senhor tem feito na vida dela? Como é que foi esse encontro com o Senhor? Né? Porque muitas pessoas olham gente, mas não sabe da onde Deus nos tirou, o que o Senhor fez na nossa vida, da onde o Senhor nos resgatou, qual foi a experiência que eu tive com o Eterno, não é verdade? É verdade, meu apóstola. Pai do Senhor Jesus, apóstola, Deus abençoe a senhora. Obrigado. O Senhor Deus seja glorificado e exaltado sobre essa tarde, na vida de todos, né? Que vamos ouvir, que vão ouvir um pouquinho da nossa história, do que o Senhor Deus tem feito sobre as nossas vidas. É um prazer estar aqui com a senhora, um prazer estar aqui com todo esse povo aí maravilhoso, engrandecendo o nome do Senhor. É muito lindo o que a senhora disse, né? Muito forte também. As pessoas ver o nosso chamado, ver nós colocando em prática, né? O nosso chamado, caminhando a cada dia em direção de cumprir os projetos e os propósitos de Deus nas nossas vidas, porém não sabe a nossa história.
e não conhece, né? Alguém fala assim, eu quero ser igual a senhora, eu quero ser igual a apóstola, eu quero ser, quero ter um pouquinho de fé como vocês têm, como as senhoras têm. E eu pego até brinco e falo assim, não fala isso não, filha, não fala não, porque para caminhar com as chinelas, né, que a gente tem caminhado, os passos que a gente tem caminhado para adquirir essa fé, é um pouco árduo. Nem me fala. É verdade. É um pouco árduo. Então, eu falo muito quando alguém fala assim, eu brinco muito assim, fala isso não, peço para Deus te dar a tua experiência, o teu momento, que é coisa linda que Deus faz a cada um, porque em si ele tem o propósito, né, para cada um de nós. E é Sim. isso aí, né? Então seja bem-vinda. Minha história escreveu Jesus. A oportunidade está com a senhora. Nós queremos te ouvir. Eu vou ficar quietinha aqui, porque eu também sou plateia. Eu quero ouvir. O que a senhora vai nos contar? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui é a primeira vez que eu venho uma live, especialmente assim, para contar o meu testemunho, né? A gente tem lives, a gente participa de algumas lives e tal, mas assim, para falar sobre projetos, sobre tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas assim, diretamente assim, para contar um pouquinho da nossa história, é a primeira vez. Então, eu agradeço a senhora por esse convite. Eu sou, vamos iniciar um pouquinho, né, e abreviando, para a gente chegar no horário. Eu sou piracicabana, né? Sou filha de aqui em Piracicaba, o pessoal conhece meu pai como Leite e minha mãe como Preta, né? São dois negros lindos, já falecidos, porém o meu pai e minha mãe eles eram muito jovens e eles se apaixonaram. O meu pai já estava iniciando no evangelho ali como presbítero, muito jovem, e minha mãe ela era da Umbanda. Minha mãe era da Umbanda, já participava de algumas coisas, alguns trabalhos da Umbanda, e o meu pai foi num casamento, não era muito de festas, né? E aquele povo mais antigo, aquele povo mais de roça, e meu pai foi no casamento do irmão dele com a irmã gêmea da minha mãe. Chegaram lá, se conheceram, meu pai logo se apaixonou pela negra, e foi aquela coisa assim, para tudo, né? E ele lutou para tirar minha mãe, na pouca sabedoria dele, no pouco conhecimento dele, ele lutou para tirar minha mãe da Umbanda e se casou com ela. Só que não foi assim um casamento normal, foi um pouco atípico, porque o meu pai estava ainda conhecendo a minha mãe, namorando, né, assim, ainda eles não tinham compromisso de noivado, alguma coisa, eles estavam se conhecendo bem ainda recente, e a minha avó teve, né, a ideia que a minha mãe estava grávida, porque minha mãe já era mãe solteira. Então, minha avó teve a ideia de que a minha mãe estava grávida, e minha mãe jurando que não tinha se deitado com o meu pai, e minha avó colocou na cabeça e forçou, levou a minha mãe para morar na casa do meu pai, dos meus avós, né? Dos meus avós, dos pais do meu pai. E ali eles foram morar junto e acabaram ficando junto. Depois de quase 3 anos eu nasci, para confirmar que eles estavam bonitinho mesmo, levando a coisa séria. Mas daí, nesse terremoto, o meu pai que estava assim, eles ainda estavam conhecendo. E veio, eu sou a filha mais velha do casal, e eu nasci nesse terremoto, ainda nessa dúvida, estavam apenas conhecendo, e ali ficaram juntos, só que tiveram uma vida muito difícil. Né? Eles tiveram uma vida muito difícil, por quê? Porque não teve um conhecimento entre o casal, não teve ali não tiveram um tempo, uma combinação, então eles viveram ali uma vida muito difícil, tanto no sentido do relacionamento, quanto também financeiro, não tinha nenhuma estabilidade, né? Não tinha nenhuma condição. E quando foi com 7 anos de idade, só que minha mãe, ela se apegou muito ao evangelho.
né? Minha mãe, ela foi de cabeça, ela mergulhou de cabeça no Evangelho e ali, dentro do Evangelho, ela seguia todas as doutrinas, todas as regras, tudo que diziam para ela fazer, tudo que diziam para ela como que teria que ser, né? E eu gosto muito de trazer aqui uma reflexão que as pessoas religiosas, né, assim, de outras denominações, de outras religiões até, elas são mais tementes, né? E a palavra do Senhor fala, né, que os filhos das trevas eles são mais prudentes, né? Que, né, que os próprios homens e mulheres de Deus, né? E então, assim, então minha mãe ela é religiosa, ela trouxe essa cultura para dentro do evangelho, essa obediência, esse temor, esse respeito, e ela assim, ela fazia tudo quanto era ordenado ela fazer, e numa obediência assim cega, e tinha muitas doutrinas do homem, a ponto de trazer muita confusão no casamento, né? Naquela época, eles eram de uma igreja muito convencional, eles eram uma igreja muito, vamos dizer assim, rígida, né? Então, eles tinham ali bem muitas regras. E essas regras teve um pouquinho assim, bagunçou um pouquinho a relação deles. O relacionamento deles, porque eles tinham assim, vamos assim, posso abrir um pouquinho aqui, apóstola? Eles tinham assim dias para se deitarem juntos, né? Eles tinham dias para, então eles tinham assim, eles tinham muita regra nesse sentido do casamento. E aconteceu que nisso daí os meus pais brigavam muito, muito mesmo, eram muito jovens, brigavam muito a respeito disso, principalmente por esse motivo. E a minha mãe, ela tinha aquela coisa de levar nós para a igreja, eu louvava o Senhor, eu tinha assim, minha família dizia, minha avó dizia, as pessoas que me encontrava até um tempo atrás dizia que eu louvava o Senhor e eu tinha uma voz assim maravilhosa, que eu louvava, participava de congressos, de tarde da benção, de café da manhã, de tudo que tinha ali na igreja, de consagração, tudo que tinha eu participava. Eles me levavam a participar. E eu queria brincar, eu queria só ser criança. Eu queria brincar, eu falava, vou brincar, eu quero viver as coisas. Eu queria fazer as coisas de criança. E a minha mãe, assim, eles não tinham brinquedos, eles não nos davam brinquedo porque a religião não permitia, né? Boneca era idolatria, né? A gente é daquela época que boneca era idolatria, era imagem, de escultura, aquela coisa. Então, um dia meu pai me deu uma boneca. E eu fui brincar com essa boneca na rua. Eu brincava com os vizinhos, porque da nossa situação muito, assim, a situação nossa muito pobre, muito simples, né? Humildes mesmo. Então, os vizinhos não deixavam a gente brincar com as outras crianças. Então, a gente brincava com as outras crianças do portão para fora. Tinha uma menina, ela era muito linda, ela era toda ruivinha, toda assim, cheia de ferrugem. Ela era linda, parecia uma bonequinha. E eu gostava muito dela. E a gente tinha uma amizade dessa forma. Ela dentro da garagem e eu na calçada. E esse dia que o meu pai me deu a boneca, eu fui brincar com essa minha amiga, fui correndo levar a boneca para ela ver. A mãe dela viu a boneca, se interessou pela boneca, e a mãe dela abriu a porta, abriu o portão, e foi a primeira vez, aos 7 anos de idade, e eu nasci naquela rua, né? Eu fui criada naquela rua. E ela abriu o portão para mim entrar e brincar com aquela menina dentro da garagem. Para mim foi uma alegria, a primeira vez que eu tinha entrado naquela garagem para brincar, não passava da garagem, mas para mim era um sonho, era uma coisa, né, um acontecimento. E aí chegou o horário de eu ensaiar, de eu tomar banho para ir para o culto. Para mim me aprontar para o culto, e eu falava que eu não queria ir, porque eu queria brincar. E ali eu falava, não, eu quero ir, eu não quero ir porque eu quero brincar, e eu começava, eu quero brincar, não, e eu chorava, batia pé, fazia birra de menina, né, de criança de 7 anos de idade. Ali a minha mãe me bateu e me levou para dentro. E eu dentro do banheiro eu fiz mais birra ainda, né? Eu fiz mais birra ainda, eu comecei a bater minha cabeça na parede e dizer que eu não iria, que eu não ia mais louvar, que eu não ia mais cantar, que eu não ia mais para a igreja, e fazendo aquela birra até que começou a sangrar minha testa, meu nariz, devido a eu estar me batendo no banheiro. E o banheiro nosso era tão simples que era aquela parede de chapisco, né? Então não tinha azulejo, assim, não tinha, era aquela parede de chapisco, então machucou muito rápido. E ali a minha mãe foi e entrou no banheiro e me bateu mais ainda.
e falou, você vai cantar e vamos, que tem compromisso, aquela coisa, então eu fui. Chegou na igreja, só que o coração meu, eu já estava, acredito eu, que mesmo com pouca idade, mas eu estava muito cansada daquela religiosidade, porque os meus pais brigavam muito e a gente sabia que muitas das vezes os motivos eram porque alguma coisa que acontecia dentro da igreja, a gente ouvia muitos dentro da igreja, então a gente não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo, mas sabia que a igreja em si estava fazendo mal para nós, né? Então eu falava, não quero, meu pai não vai mais para a igreja, eu também não vou, eu vou ser igual ao meu pai. E eu dizia assim para minha mãe, e a minha mãe, na sua pouca sabedoria, no seu pouco conhecimento, tentando fazer o melhor para nós, me bateu e me levou para a igreja. Mas aquela tarde, apóstola, eu tive a oportunidade para louvar, e quando chegou a minha vez de louvar, de cantar, a minha voz não saiu. E ficou ali, e a banda eram instrumentistas, né? E ficou ali e a minha voz não saía. E eu fiquei assim, e quando saiu um pouquinho, eu não lembrava a letra da música, né? Do louvor que eu ia louvar. E acabou. A partir daquele momento, o louvor, ele cessou na minha vida. Alguém disse assim, mas você era muito criança, pode dizer, né? Você era muito criança, você não sabia o que estava fazendo, você não... isso ou aquilo, né? Porque muitas pessoas falam muitas coisas. Eu sei de uma coisa. Aquela voz, aquele grito saiu do meu coração. E, de alguma forma, foi ser ouvida. Foi retirada de mim o dom do louvor. Logo depois, a partir disso daí, com 7 anos para 8 anos de idade, logo depois, minha mãe parou de ir para a igreja. Minha mãe disse assim para mim, quando eu voltei para o meu lugar, a partir de hoje você não serve para mais nada, porque para a única coisa que você servir é cantar, e nem isso você faz mais. E aquilo foi muito cruel, e eu guardei aquilo no coração, e o inimigo da nossa alma, né, ele ouve, e ele toma posse daquilo que se é dito. E de alguma forma, para 9, 10 anos de idade, eu já sofri alguns tipos de abuso, alguns tipos de violência, de molestações na minha infância. A partir dos 5 anos de idade, eu me lembro algumas coisas de parentes, amigos da família, que abusavam de mim na minha infância, bem pequena, e depois dos 9 anos de idade, ele começou a ser assim, corrente, começou a ser decorrente essa situação. E aos 10 anos de idade eu fugi de casa. Fugi de casa porque eu não queria ser mais abusada. Então eu fugi de casa e quando eu saí de casa eu fui morar na praça da cidade, aqui a Praça da Saudade. Tem um cemitério chama Cemitério da Saudade, e na frente tem uma praça. E eu morava ali. À noite eu dormia embaixo do banco ou dentro das raízes das árvores, tem umas árvores muito grandes, que ela tem uns troncos muito grandes. Eu dormia ali dentro daquelas árvores, ou eu ia dormir embaixo do banco, ou muitas das vezes eu pulava dentro do cemitério para dormir e para me alimentar. Eu tomava banho na fonte do cemitério, de dentro do cemitério, nas águas ali, nas torneiras de dentro do cemitério. Eu me alimentava dos trabalhos de feitiçaria, os trabalhos que se entregavam ali para as entidades dentro do cemitério, frango, farofa, carne, bala, pipoca, tudo aquilo que era entregue ali, muitas das vezes eu ficava esperando o pessoal sair dali para eu ir lá e pegar a comida, para mim pegar o que tinha ali oferecido. Não sabia, não entendia muita coisa, e muitas das vezes dormia ali. Quando eu via que a cidade estava muito agitada, eu dormia ali. Quando estava mais calma, eu dormia na praça, embaixo dos bancos, porque na minha cabeça, dormir embaixo do banco era mais seguro do que em cima, se alguém quisesse fazer algum tipo de maldade. Isso eu saí de casa para quê? Para evitar aquele abuso. Já tinha sido internada 2 vezes, já tinha passado por UTI, já tinha passado por cirurgias, então não queria mais aquela situação e eu entendia que eu tinha que sair. A minha avó dizia assim, na noite que eu fugi, a minha avó disse assim para minha mãe, o caminhoneiro chegou e entrega ela para o caminhoneiro, porque essa menina ela chega à morte, ela chega à desgraça.
E a minha mãe tinha vendido, de acordo com o entendimento, com o aconselhamento da minha avó, tinha me vendido para este caminhoneiro. E ele foi me buscar para me levar para Minas Gerais, com 10 anos de idade. E ali, quando o meu irmão ouviu, ele falou: vem cá, eu vou te ajudar a fugir. E o caminhoneiro entrou pela sala, pela porta da sala, e eu saí pela janela do meu quarto. E fui embora, ficar para a rua com os 10 anos de idade. 6 meses depois, eu já estava morando com uma pessoa, um homem que há mais ou menos de 24 anos de idade. Ele aparentemente, mais uma vez, me ofereceu ajuda, dizia que ia me ajudar, e me acolheu, me colocou num quarto de cortiço para morar. Chegou ali, aos pouquinhos, ele foi introduzindo em mim, né, me orientando, me ensinando a usar a cocaína. Eu não usava nenhum tipo de droga, eu não bebia, então eu não sabia. Então ele começou ali, através daqueles plastiquinhos que embalava a cocaína, exemplo assim, que essa aqui dá uma embalagem, eram uns plastiquinhos assim, que embalava a cocaína. Então ele pegava e dava, toma, mastiga, com a cocaína, assim, e me dava para mastigar. Eu falei: mastiga igual os chicletes, mas não vai para engolir, não. Só mastiga. E aquele entorpecente, ele entrava em mim dessa forma, e aos poucos eu fui ali consumindo a cocaína dessa forma, até que foi vindo a usar, como era de costume, através da inalação, através de inalar, depois foi a heroína, através do pico, e ali eu já estava viciada na cocaína, já tendo relação com ele, daí logo já estava tendo relação com outros homens. Com 11 anos de idade, eu iniciei o uso do entorpecente e da prostituição. E ali foi até os meus 26 anos de idade. O uso do entorpecente, da cocaína, da heroína na veia, prostituição em todos os lugares que possa imaginar, casa de massagem, rua, avenidas, todos os lugares, bordéis e todos os lugares que se havia possível, né? Já tinha participado de alguns filmes e estava nesse nível. Aos 26 anos de idade, eu já não aguentava mais, resumindo tudo, eu já não aguentava mais, já tinha ali 4 filhos, esses filhos vieram desse meio, e eu já não aguentava mais, já tinha sido tentada, alguns clientes já tinham tentado me matar, alguns envolvimentos que eu tive já tentaram me matar, então relacionamentos, eu mesma já tentei dar cabo na minha própria vida. Por 7 vezes eu entrei em terreiros de macumba, terreiros de feitiçarias, para tentar entregar minha alma para o diabo, porque eu entendi assim, para os demônios, porque eu entendi assim. Todo mundo dizia que eu não era de Deus, que Deus não me queria mais. Então, se Deus não me queria mais, então o diabo, o inferno, vai me querer. Então, eu fazia todas as atrocidades e dizia para você, dizia nomes de algumas entidades, a qual eu aprendi ali no decorrer. E por 7 vezes eu entrei em terreiros de feitiçaria para entregar, em terreiros de macumbaria e tal, para entregar minha alma. E eu dizia assim: eu vim entregar minha vida a vocês, a minha alma a vocês, eu quero que vocês fechem o meu corpo, quero que vocês tomem conta de mim, porque lá fora está muito difícil. E todas as vezes, não foi uma vez, foram todas as 7 vezes. Guarda bem esse número. Todas as 7 vezes, as entidades me pegavam e me jogavam para fora. Eu chegava a sair machucada, porque eles não queriam lá dentro. E eles diziam assim: você não nos pertence. Então, se os demônios diziam para mim que eu não pertencia a eles, e eu ouvia dos meus familiares, das pessoas em minha volta, que Deus não me queria, principalmente pelo tanto de atrocidade, de pecado que eu já tinha cometido, de participar de muitas, muitas coisas. Então eu dizia assim: aonde eu pertenço? A quem eu pertenço? E um dia meu irmão chegou para mim e disse assim: eu não vou mais falar de Jesus para você, porque nós não sabemos mais como falar de Jesus para você. Meus irmãos tiveram a maravilha, bem,
misericórdia de Deus, a bênção do Senhor Deus, de encontrar o Senhor Deus assim, muito na adolescência. Então, eles foram através, olha que forte, através de um amigo, um rapaz que passava na praça e via meus irmãos ali na praça usando droga, ali junto comigo mesmo, e esse rapaz um dia passou e disse assim: vem cá, meninos. Eu sou filha, nós somos em 4 irmãos, eu sou a única mulher, e ele pegou e disse assim para os meus irmãos: vem cá, vocês querem um lugar para vocês morar? Querem um lugar para vocês dormir? Eu vou levar vocês comigo na igreja, mas lá vocês vão falar que vocês são meus irmãos para o pastor. E esse rapaz, eu fui seguindo esse rapaz, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa com meus irmãos, porque eu já estava na rua, eu já estava mais com a malícia, com a maldade, e os meus irmãos ainda moravam na casa de família, devido à situação dos meus pais. E eu segui aquele rapaz com os meus irmãos. E ele levou meus irmãos na igreja, deu banho nos meus irmãos, colocou roupas de doações que estavam lá na igreja, pegou uma mochila para cada um deles e colocou roupas das doações na mochila. E ele foi lá e apresentou meus irmãos para o pastor e disse assim: pastor, esses 3 aqui são meus irmãos. E eles vieram de muito longe para cá, eles podem ficar aqui, morar aqui comigo na igreja? E o pastor acreditou na história dele e aceitou meus irmãos. E ele falou assim: olha, eu não posso acolher você, porque você é menina, né? Mas Deus vai cuidar de você. Mas eu falei: amém, mas cuida bem dos meus irmãos e não faça mal para eles. E meus irmãos ficaram ali com aquele rapaz na igreja. E aquele rapaz, ele cuidou dos meus irmãos de tal forma que hoje meus irmãos são pastores. Hoje meus irmãos, todos eles são homens de Deus. Meus irmãos foram batizados com 14, 15 anos de idade. Com 16 anos já estavam ali como obreiros. Com 17, 18 já eram pastores. Mas eu tive mais um processo ali. Então, meus irmãos diziam que não ia falar mais de Jesus para mim, porque eu não acreditava em Jesus, eu não queria Jesus. E eu dizia: não quero esse Deus. E eu dizia muito claro: não quero esse Deus, eu não vou viver como a mãe vivia. E eu dizia todas as vezes, eu negava. Meu irmão falava assim: nós não temos como falar de Jesus para você. Então, hoje nós abrimos mão de você, porque eles iam embora daqui de Piracicaba, que eles tinham sido chamados para fazer a obra missionária em outros estados. E eu falei: podem ir, e vão com Deus, e arrumem mulheres, e não façam o que o pai fazia dentro da igreja com as suas mulheres. E eu falava assim para meus irmãos foram embora, muito tempo sem ver eles. E aos 26 anos, quando eu aceitei Jesus assim, apóstola, com 15 anos de tráfico de droga, uso de droga, de entorpecentes, prostituição, todos os níveis da prostituição que a senhora possa imaginar. Foi dessa forma que eu aceitei o Senhor Jesus. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu estava diante de um prato de cocaína, falando: eu quero morrer. Porque de manhã eu tinha acabado de acordar dentro de uma vala, que eu fiquei ali por 3 dias, que eu tinha sofrido mais uma tentativa de homicídio. E quando eu saí daquela vala, depois de 3 dias jogada ali, eu ouvi um louvor assim: Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. E eu comecei a ouvir esse louvor e eu falava assim: minha mãe está louvando essa música, minha mãe que está louvando esse hino. E eu levantei daquela vala com uma força, e eu acreditava, eu ouvi a voz da minha mãe louvando aquele louvor. E quando eu cheguei sobre aquela igreja, era uma igreja ali próxima àquela vala, próxima àquelas pedreiras, era uma igreja, e quando eu estava chegando perto, alguém falou: fecha os portões. Fecha os portões, porque ela vai entrar aqui, ela está suja, ela está fedida, ela está sem roupa. Fecha o portão. E aquele pessoal fechou o portão e disse: moça, vai. Começou a me expulsar dali. E eu ainda cansada, já muito machucada, eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei: hoje eu morro. Eu dormi o dia todo. Na madrugada, eu preparei um prato de cocaína feito caracol, 2 revólveres na mesa,
cada um com uma bala. E eu disse assim, hoje eu morro. E quando eu comecei ali preparar para mim me matar, a televisão ligou, apóstolo, e não foi por... Não tinha controle remoto. A gente era muito simples, não tinha nada ali assim que falasse, uau, né? Mas a gente, porque tudo que eu tinha era devido à droga, devido à prostituição, então a gente não tinha aquela coisa de comprar muita coisa, a gente vivia ali, vivendo que era mais, o luxo chega para fora, né? Não é dentro de casa, né? Quando a gente vive de ostentação. E a televisão ligou, e quando aquela televisão ligou, um pastor dizia assim, gente, presta atenção aqui, o poder do seu dízimo, o poder da sua oferta, o poder de abençoar a casa de Deus, de ofertar na casa de Deus é muito importante. Eu não estou aqui dizendo sobre o dízimo, sobre a oferta, eu estou dizendo aqui sobre a obra missionária, sobre você depositar no altar para que essa igreja, para que os pastores de boa índole possam continuar a obra do Senhor. E aquele pastor, ele estava ali pregando na televisão e ele dizia assim, ei, mulher, cantará, xarará. Você que está aí, sentada nesse sofá, pronta para morrer. Se você morrer hoje, para onde tu vai? E aquele pastor, ele disse, eu posso dizer, ele disse para mim, ele não disse para ninguém. Ele apaga a televisão. E ele disse, se você morrer hoje, mulher, para onde você vai? Me diga. E ele começou a dizer sobre o inferno e todas as coisas do inferno, o lago de fogo, enxofre, todas as coisas que havia dentro do inferno, que há dentro do inferno. E ele dizia assim para mim, mulher, mas tem uma novidade de vida para tu. Se você decidir viver, os céus é rua de ouro, a parede é como de jaspe. E começou a dizer todas as coisas dos céus e começou a dizer, mas ainda tem mais. O próprio Senhor Jesus, ele ceará contigo, ele chamará você para cear com ele. E ali, quando todo mundo estava dizendo, apóstolo, que eu não serviria para Jesus, que eu tinha morte e cheiro de morte, e quando outras pessoas diziam para mim que nem o diabo, nem os demônios me queriam, alguém estava dizendo, cantará, xarará, que o Senhor Jesus cearia comigo, ele me convidaria para cear com ele. Ali eu disse assim, eu quero conhecer esse Jesus. E quando eu dizia, eu quero conhecer esse Jesus, eu já tinha tentado por várias vezes com um revólver, com outro revólver, já estava acabando a cocaína no meu prato. O Senhor Deus, ele sabia que estava chegando o final. E se ele não intervisse naquele momento, não teria mais oportunidade sobre a minha vida. E quando o Senhor Jesus, ele interviu sobre aquele momento, foi maravilhoso o que ele fez. Eu aceitei o Senhor no meio da minha sala, saí correndo na madrugada, muito louca, e comecei a procurar as igrejas, comecei a bater nas igrejas, até que eu cheguei numa igreja às 6 horas da manhã. O pastor ali estava chegando ainda, e eu dizia para ele, tu é mentiroso, porque tu disse para mim na igreja mais próxima da minha casa, que o Senhor Jesus estaria ali me esperando, e eu andei por muitas igrejas, por muitas portas, e todas estavam fechadas. E ele disse assim, calma, eu estou abrindo. O Senhor Jesus me mandou aqui abrir 6 horas da manhã para você entrar. E ele, com muita calma, muita sabedoria, ele disse assim, o Senhor Jesus me mandou aqui, era domingo, 6 horas da manhã, né? E abriu a igreja e falou, senta aqui. Eu disse, eu preciso aceitar Jesus no altar. Ele falou assim, calma, vai chegar a hora. Não, mas eu preciso que o pastor mandou eu vir aceitar no altar. Ele falou, calma, vai chegar a hora. E eu participei da reunião das 8 horas da manhã, eu participei da reunião das 10 horas da manhã, quem conhece sabe que ministério estou dizendo. E daí eu participei da reunião do meio-dia, eu participei da reunião das 3 da tarde, eu participei da reunião das 6 da tarde, todas as horas eu aceitava Jesus, todas as horas eu aceitava Jesus, e chegou a hora de ir embora. E ele falou assim, mulher, tu precisa ir embora, porque já se findaram, acabou os cultos de hoje. E eu disse assim, mas eu não quero ir embora, porque lá em casa tem tudo isso. E eu dizia para ele, olha o que tem na minha mochila. E eu abri a minha mochila e mostrei para ele 1 quilo de cocaína, 2 revólveres. E lá em casa tem mais, eu dizia a ele.
E ele disse para mim assim: vá para casa, pega tudo e jogue no rio. Ou então entregue de quem é de direito. Eu falei: não tem para quem entregar, porque é tudo meu. Eu comprava para distribuir, para fazer o que tinha que fazer. Ele falou: então joga tudo fora e confia. E ali eu joguei tudo fora e confiei. Só que o confiar, ninguém sabe. Confiar em Deus é se entregar para Deus e entender o processo dessa entrega. Eu entreguei tudo, eu joguei tudo fora, acabou tudo. E daí a minha vida era sem a prostituição, iria se iniciar uma vida sem prostituição, sem tráfico, sem uso de droga. Haveria um processo de abstinência, haveria ali um processo de libertação, haveria ali um processo de miséria, porque as coisas do mundo não poderiam entrar mais na minha casa. A coisa da prostituição que eu digo, as coisas do vício, as coisas do adultério, as coisas não podiam mais entrar na minha casa. Com 4 dias que eu aceitei Jesus, a pessoa que eu morava disse assim para mim: ou você nega esse Deus e bora trabalhar, ou você morre. Eu falei assim: já é tarde. Não tem mais como negar esse Deus, não. Ele falou: então tu vai morrer. Eu falei: então bora lá que eu vou encontrar ele logo. E essa pessoa me bateu por horas, eu me apaguei, eu desmaiei. Quando acordei, eu estava na UTI. Fazia 5 dias que eu estava na UTI. E eu fiquei 5 dias na UTI, 8 dias no quarto e 4 costelas quebradas, trincadas. Saí dali, minha casa estava vazia, totalmente desocupada. Não tinha móveis na minha casa, não tinha mais nada, porque eles tinham levado embora. E eu estava ali com 4 crianças, sem profissão. A pastora disse para mim assim: eu preciso fazer o seu currículo para você arrumar serviço. Qual que é a sua profissão? Eu falei: prostituta. O que eu vou colocar no seu currículo? O que você sabe fazer? Eu sei usar droga, eu sei vender droga, eu sei picar droga. Comecei a dizer tudo que fazia dentro do tráfico. E dentro da prostituição, eu falei assim: não, calma, vamos lá. Eu não vou colocar nada, eu só vou colocar seus dados. Eu falei assim: eu não tenho documento, pastora. Vamos fazer seus documentos. E ali foi feito meus documentos e ali começou todo o processo. Meu primeiro trabalho foi de merendeira, onde que eu limpava a cozinha, fazia merenda na escola, auxiliava, né, da merenda da escola, terminava, eu pegava o que sobrava na panela, colocava no saco de lixo, amarrava o saco, levava na lixeira à parte, para quando eu saísse, no final do turno de trabalho, eu pegasse aquele sacola de comida, aquele saco de lixo, levava para casa e meus filhos comiam na mão, porque a gente não tinha louça para comer. E ali foi um processo de quase 1 ano, até que o Senhor Jesus, ele interviu e todas as coisas começaram a acontecer. Minha primeira panela, meu primeiro fogão, meu primeiro botijão, as dívidas que tinha do passado foram pagas, e o Senhor Deus fez uma mulher que era analfabeta, não tinha estudo, não tinha expectativa de vida, hoje faz parte de um projeto, escritora, hoje pastora, hoje toma conta de um ministério, hoje glorifica o nome do Senhor Jesus e ensina as pessoas a alcançar o reino do céu. Hoje toma conta de mulheres, ensina mulheres a ser fortes, mulheres serem de Deus e mulheres serem mulheres e mulheres de Deus. Hoje ensina mulheres a guardar sua santidade para o casamento, hoje ensina mulheres a cuidar de filhos, hoje ensina mulheres a falar de Jesus e ganhar o seu esposo. E nós glorificamos ao Senhor todos os dias. E até hoje eu busco o reino do céu. Alguém diz assim: você é muito louca na sua maneira de buscar, porque a forma que o Senhor Jesus me encontrou foi muito louco. Não tem como ser normal. Não tem como, apóstolo. E é isso. E hoje nós temos o projeto Mulheres Preciosas, onde cuidamos de mulheres. Cuidamos da Igreja Evangélica Servitier. Hoje fazemos parte, sou escritora, temos mais alguns projetos chegando aí. Fazemos parte também das mulheres, né? A qual que minha história escreveu Jesus, não é verdade? E é isso. Vamos fazer parte também dessa obra literária aí.
E o Senhor Deus tem grande coisa para a vida de vocês, para a grande coisa de vocês que vão ouvir esse testemunho, para a família de vocês, para a casa de vocês. Eu só vou dizer uma coisa: nunca desista, porque os jovens, eles precisam de alguém como você que continua orando, buscando, falando de Jesus. E que as portas das igrejas se abram, que os portões parem de ser fechados quando pessoas chegarem até ali, fedidas, mal vestidas, mas elas só querem ouvir de Jesus. Que nós venhamos aprender mais, apóstola, a dizer para as prostitutas na rua, Jesus te ama. A dizer mais para os usuários na rua, Jesus te ama. A dizer mais para as pessoas que precisam de Deus, que Jesus ama elas. Amém, apóstola. Meu Deus, que testemunho é esse, Kelly? Terrível. Eu sei que você abreviou muita coisa, né? Pelo tempo. Sim, a gente deu uma rapidinha, né? Aí. Meu Deus. Eu tô com lágrimas aqui. Ainda bem que eu não uso maquiagem, porque senão dava cílio para um lado, rímel para o outro. Entendeu? É no natural mesmo. Meu Deus, que isso? Eu não imaginava, gente. Senhor, que história! Aqui, olha a história. Está com a gente aqui, apóstola, a missionária Isamara, a missionária Isa. Ela está aqui com a gente aqui, ela é do nosso ministério. Ela pegou um pouquinho de toda essa parte e o testemunho dela também é muito forte. Ah, manda ela me chamar lá para a gente marcar para ela vir testemunhar. Meu Deus. A Bispa Kelly, ela está com a gente, né? Na segunda obra que Deus me deu em livros, né, para escrever, mas da minha história escreveu Jesus é o primeiro livro desse tema aqui de live, né? Agora tem um livro, nós estamos aí escrevendo, o lançamento deve sair aí para abril ou maio, né? E todas as pessoas que têm passado por aqui, minha história escreveu Jesus, aqueles que aceitaram, né, o convite, estão participando aí do livro, um livro, olha, poderoso. Quando lançar o livro, adquira o livro, né? Porque é um livro que vai ter relatos de testemunhos, mas que são fatos reais, daquilo que as mulheres, né, os homens viveram. Então, é minha história escreveu Jesus. Então, cada história que vai estar ali naquele livro são fatos reais de quem viveu, quem tem autoridade para falar nas áreas que eles vão estar citando lá. Então, assim, adquira, compre, invista e dê para pessoas, né? Isso é evangelizar também, é proclamar o reino de Deus. Olha, eu fiquei impactadíssima, gente, não aguentei. É muito forte. Mulher, que percurso da sua vida, hein? Como doutora Jane está aí, ela falou, doutora Jane também cuida das mulheres nesse estado que a senhora passou, né? Mulheres que passaram pelo tráfico, que foram agredidas, que ficaram em cárcere, né? Ela tem um projeto com mulheres assim. E que história, gente. Foi a palavra que a doutora falou, fortaleza. Que fortaleza Deus te levantou, minha irmã, porque não é para qualquer pessoa. A verdade é que Deus, ele dá uma cruz para cada um de nós e ele não dá nada que nós não possamos suportar. Hoje eu creio que a senhora deve olhar para trás e falar assim, Senhor, hoje eu entendo os processos que eu passei, que eu vivi. Alguns eu procurei estar e eu fui pela minha própria vontade. Mas teve coisas que eu sei que o Senhor permitiu eu viver para construir a mulher que eu sou hoje. Para mim não repetir os mesmos erros, ensinar as pessoas o caminho que elas devem seguir. E eu saber o que falar para cada situação que se apresentar, eu falo assim, ó, eu já sei como é que isso termina. Né? Ser referência para alguém. Eu sei que as marcas, né? Deus nos leva em lugares, faz caminhos com a gente que a gente nunca quis passar, nunca imaginou, mas faz parte do processo. Né? Cada mulher que Deus levanta nesse tempo tem uma história, tem um testemunho, tem uma cicatriz, não uma ferida. Cicatriz, ela vai estar lá, mas ela não dói mais, mas ela está para me lembrar
por onde eu passei e o que eu vivi, ok? Então, hoje, minha história escreveu Jesus, né? Tá havendo tributo e honra ao Senhor, né? Como a senhora mesmo falou, eu nunca relatei em live, gravando o meu testemunho. E saiba que muitas vidas serão impactadas através da tua história. Como pessoas que estão aqui estão sendo impactadas, aqueles que vão ver posteriormente, né, serão impactados, resgatados. Eu creio nessa palavra profética. Eu creio que aqueles que estiverem lá de bobeira, lá que às vezes o pessoal fica assim, ó, lá na plataforma, vendo o vídeo, vai passar e Deus vai colocar o vídeo certo lá no YouTube para a pessoa ver e ser impactada pelo teu testemunho. Que haja muitos resgates, libertações, transformação de vida. Que pessoas voltem aqui porque pessoas têm voltado para contar testemunho. Talvez a pessoa olha, pô, só tem 17 pessoas, tem live que só tem 5, que só tem 10, mas tem vidas sendo transformadas. Tem pessoas que me procuram para falar assim, eu entrei lá na plataforma tal, no tal, no tal, eu não sei o que, mas eu achei esse canal lá, eu assisti o testemunho de fulano de tal, e olha, falou comigo, olha, manifestou em mim, olha, trouxe cura, olha, tocou no meu filho, ó, tocou na minha filha, tocou... Tá entendendo o que Deus está fazendo? Não é números de pessoas. É propósito. Eu creio. É propósito. Para alcançar uma alma. Jesus, meu Deus, por causa de uma alma, gente. Uma alma, Jesus vai ao encontro. Tu pode estar onde você estiver, mas Jesus vai ao teu encontro. Pode estar como a bispa falou, eu ia para cemitério. Eu dormia em cemitério, eu não tinha lugar para ficar. Por que ela foi dormir em cemitério? Quem está chegando aqui agora? Ela relatou. Porque ela sofria abusos dentro de casa. Então, para fugir do agressor, ela, como uma criança, qual o lugar que ela se refugiava? O mais longe possível do agressor. E aonde ela ia? Ela se sentia, né, vamos botar entre aspas, segura dentro de um cemitério. E aí, como é que eu faço para tomar banho? Eu tomo banho da água que fica lá, que cai da chuva, né? Tomava banho assim, gente. Como é que ela se alimentava? Ela se alimentava das oferendas que eram colocadas no cemitério. Era assim que ela se alimentava. E você tá aí na tua casa reclamando do arroz e feijão que tu comeu hoje. Ou do ovo que você tá assim, todo dia esse ovo, esse arroz e feijão. Mas ela tinha que comer comida de despacho para poder viver. Aí hoje você vê essa mulher aí, né? Quantos anos a senhora tem? 45, apóstolo. 45 anos. Hoje você vê uma mulher com 45 anos, mas ela teve que comer muita comida da rua. Muita comida que foi colocada para ela viver. Ela teve que dormir nos bancos das praças. Toda vez que você passar num banco da praça, da rua, lembra do testemunho dela? Lembra que uma criança de... Era 10 anos que a senhora tinha? 10 anos. Saí de casa com 10 anos de idade. 10 anos. 10 anos uma criança dormia debaixo de um banco com medo de um agressor. Lembre-se disso. Toda vez que você passar pela rua e ver um banco de praça e olhar para a sua vida e parar de reclamar aquilo que Deus tem te dado, que Deus tem feito na sua vida. E a gente eu tô tem com que parar. Né? Tô com 45 anos, apóstolo, e nunca mais voltei para casa dos meus pais, dos meus avós. Olha aí. Eu tive a oportunidade de ter minha mãe de volta comigo, né, com problemas psiquiátricos, e a minha mãe, ela morreu, ela foi... eu tive cuidado com a minha mãe, cuidei da minha mãe por 1 ano, quase 2 anos de vida, de oportunidade que eu tive para cuidar dela e enterrar ela. No final da vida dela, aos 28, quando eu tinha 28 anos de idade. Olha aí. Tive a oportunidade de enterrar meu pai também. 1 ano que ele chegou, de muito tempo que a gente não se via, ficou em casa 1 ano.
e eu tive a oportunidade de enterrar ele. Mas eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu tive a oportunidade de retornar, falar de Jesus para o meu pai. Meu pai me viu no altar, minha mãe me viu no altar. Glória a Deus. E isso é o nome do Senhor sendo glorificado. Minha mãe, ela, antes de falecer, ela teve a oportunidade de me ver no altar. Isso é a glória de Deus, porque ela me viu saindo da igreja. Mas Deus não deixou com que ela morresse, sem que ela me visse retornar na igreja. O meu pai, ele também, ele saiu de casa, nós éramos pequenos, e meu pai ele teve a oportunidade de voltar para casa e receber a ministração do Senhor Jesus antes de falecer. E eu glorifico a Deus, que Deus me deu a oportunidade de ministrar Jesus na vida dos dois. Isso eu falo que isso foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. Foi eu poder ministrar Jesus na vida dos meus pais. Aleluia. O filho pródigo, né? Ele sempre volta à casa do pai. Sim. É isso. É a glória de Deus. Volta. É real. E a senhora ainda pôde honrar os seus pais em vida. Sim. Honrar Sim. pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Deus seja louvado, engrandecido através desse testemunho. Obrigado à senhora por aceitar, né? Por compartilhar conosco a sua história. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem contar o seu testemunho por tantas coisas, né, que passou, marcas, feridas, às vezes não consegue, né, ter esse diálogo de se expressar aqui. Mas louva a Deus pela vida da senhora, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, que aonde Deus te levar, a senhora seja uma voz profética nesse tempo, entrando nos cativeiros, resgatando aqueles que estão perdidos, fazendo a diferença na vida de pessoas, porque temos vivido esses tempos, né? De tantas pessoas perdidas, feridas, machucadas, e ainda existe sim igrejas preconceituosas que se acham dono dos templos e dos lugares, estão impedindo o povo, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, de entrar na casa do Pai e receber o pão, receber o alimento. Quem somos nós para impedir essas pessoas? Não olhe para a roupa do irmão, não olha como é que o irmão está vestido, não olha se o irmão está drogado ou está bêbado. Não, não. Arruma um lugar para ele, fala, entra, meu irmão. Entra. Ora por ele. Ouve o que ele está falando. Já que ele está mal vestido, está sem tomar um banho, ajuda ele a tomar um banho na sua igreja. Dá uma roupa limpa para ele. Pega um irmão que corta cabelo, vai lá, corta o cabelo. Traz a dignidade, traz essa pessoa de novo para a sociedade. Dá vida para aquele que está morto. Não ajuda a enterrar mais, não. Tem muita gente com pé. Ó, com pé não, com pá. Com pá de coveiro, matando pessoas. Enterrando almas, né? Enterrando almas. Vai dar conta disso naquele grande dia. Verdade. Vai dar conta. Vai dar conta daquilo que estão fazendo e daquilo que não estão fazendo. Porque aqueles que têm sede, fome, estão procurando o lugar que deveria ter referência. Aqueles que têm fome e sede estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda. Mas o povo está preocupado apenas com o seu umbigo. Estão preocupados apenas com os outdoors e os seguidores. Estão preocupados com isso aqui, ó. O que eu posso tirar das pessoas? Está pensando nas coisas daqui? Não está pensando nas coisas de lá, não? Haverá uma cobrança. E aí, quando a espada desce, vai pedir misericórdia, mas Deus deu chance. O Senhor tem dado chance para a gente fazer a diferença aqui na Terra, porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Amém. Obrigada, senhora. A senhora quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu só agradeço. Só quero agradecer a senhora, o carinho de todos aí com a gente. E que o nome do Senhor Deus continue sendo glorificado através da vida da senhora e do projeto que o Senhor Deus tem colocado. Sobre a vida da senhora, sobre a vida de todos aí, em nome do Senhor Jesus. E bora vencer, bora ganhar almas, que nós somos chamados para cuidar de almas, não para matar. De verdade.
Então, Isso aí. beijo, beijo a cada um que participou, que esteve com a gente. Um abraço e shalom, shalom. E até o próximo testemunho. Paz. Tchau, Vitor. Deus abençoe. Tudo bem? Tchau. Amém. A paz, Deus abençoe.